E aí pessoal, espero que todos estejam bem presentes no agora. Hoje trago para vocês a 8ª e última aula da Masterclass da Mary Morrissey, 8 leis espirituais para multiplicar seu dinheiro. E o tema da aula de hoje é Vivendo a riqueza de dentro para fora. Esse é o segredo número 8, quando você determina a quantidade de riqueza que você tem e quer atingir. E que nada e ninguém pode tirar isso de você, da gente. O resumão de hoje tem histórias, lembretes, exemplos para reforçar esse conceito de riqueza de dentro para fora. E vamos começar com uma história, a história de um professor que pediu para a classe se dividir em 2 grupos. Ambos trabalhariam para produzir vasos de cerâmica, porém o grupo A deveria apenas fazer um vaso da melhor forma e da melhor qualidade que pudessem, com todo o cuidado possível. E o objetivo do grupo B era fazer a maior quantidade de vasos possíveis, não importava a qualidade final deles, né? E ambos os grupos tiveram as mesmas referências, onde buscar, como produzir o vaso, enfim, todos os materiais necessários para a produção. O professor cedeu as mesmas fontes de informação, né? E ao final da experiência, quem vocês acham que produziu o melhor vaso? O grupo A ou o grupo B? Lembrem que o A era qualidade e o B era quantidade. Quem produziu o melhor vaso? Acertou quem respondeu o grupo B. Porque o grupo não tinha o objetivo de fazer o melhor vaso. Por quê? Então que esse grupo conseguiu o melhor produto acabado, sendo que eles não tinham o objetivo de qualidade e sim de quantidade. E a Mary explica fazendo uma correlação com as aulas que aprendemos até agora e os resumos que eu trouxe para vocês, né, no decorrer dessas 8 semanas aí, né? A grande moral da história, pessoal, é que a gente precisa sujar as nossas mãos para que a gente possa viver as experiências que a vida nos apresenta, né? Todos sempre queremos a perfeição, né? Vocês já ouviram eu falar aqui, e muitos repetem essa frase que ficou muito famosa, que o perfeito não é feito. A gente tem que praticar, a gente tem que experienciar a vida. E óbvio que no que tange aqui as aulas e os resumos que eu trouxe para vocês, os 8 princípios, a gente não precisa ser perfeito, né? Se for preciso, volte nos vídeos, assistem os vídeos de novo, podem me chamar no direct, deixem seus comentários, a gente vai trocando, porque de fato é algo novo, que talvez vocês já tivessem ouvido falar de alguma forma ou de outra, mas a gente precisa praticar, né? A gente precisa sujar a mão para aprender, né? E aí a Mary faz uma pergunta. Você é do tipo de pessoa que espera sentado até que as condições estejam perfeitas para que você se movimente? Né? E ela fala, pessoas altamente bem-sucedidas preferem o movimento, o progresso, do que a perfeição, em detrimento da perfeição, né? Você pode decidir se você está interessado em progresso ou perfeição, mas você sabe que a perfeição, o perfeito não é feito e muito provavelmente a gente vai ficar estagnado, né? A verdade, pessoal, é que a Mary fala, todos nós temos o mesmo tempo. Nós é que decidimos o que a gente quer fazer com eles. Eu já comentei aqui, dei o meu exemplo para vocês. Até novembro, já estamos quase na metade de dezembro aí, eu já investi mais de 2.000 horas na conscientização das minhas dimensões intelectual, espiritual, física e emocional. Foram quase 3 meses inteiros dedicados a esse tema. Mas Bruno, eu não tenho esse tempo, né? Pessoal, eu também não tinha, né? Primeiro, eu tomei a decisão, né, de que eu queria mudar a minha vida, e então a mudança começou a acontecer gradualmente, né? Pensem, se vocês dedicarem 2 horas por dia, já serão mais de 700 horas no ano. É muita coisa, né? Mas vocês têm que escolher, né? Se preferem assistir a novela das 8, o jornal que só traz notícias pesadas, né? Assistir séries e filmes sem um conteúdo educativo e por aí vai, né? Ou se querem utilizar esse tempo e talvez até mais para se autoconhecerem e acelerarem o processo de evolução de cada um, né? Porque, pessoal, o tempo não é reembolsável. Tudo bem se você já tem 30, 40, 50 anos, não importa. Sempre é tempo para zerar o cronômetro e recomeçar, né? Não há nada errado, não há nada de errado nisso. É ou não é? Você é quem determina o que você quer para a sua vida, né? Não é a sociedade, não é os dogmas, os paradigmas e as crenças que estão pré-estabelecidas já, né? E aí a Mary pergunta, com qual frequência você deixa oportunidades passarem por você porque você tem medo de algo, né? O segredo está em não procurar a
perfeição, de novo pessoal, está no progresso, no movimento, né? A Mary reforça que a gente tem essas 8 leis espirituais que eu trouxe aqui, que eu resumi para vocês, e que a gente pode aplicá-las em nossas vidas, né? E relembra a história de Davi e Golias, né? Que serve de exemplo para esse contexto da 8ª aula. A história é comprida demais, acho que quem não conhece já ouviu falar, mas não tem a profundidade da história, como eu não tinha, eu sabia por cima. É interessante procurar e se aprofundar para entender de fato todo esse contexto, né? Mas eu vou aqui me atentar a alguns detalhes que a Mary traz. Né? Ela fala que Davi começou a ficar interessado, né, na história de ter a mão da princesa, de ter muitas terras, né, e nunca mais pagar impostos. Foi o que prometeram, né, caso ele ou alguém do povo, né, conseguisse derrotar Golias. E aí Davi começou a conversar com seus irmãos primeiro, né, para ver o que eles achavam, né? E eles obviamente acharam uma loucura enfrentar aquele gigante, que Davi certamente ia morrer, né? Mas aí Davi, não contente, saiu pela região e começou a conversar com todas as pessoas que o paravam. A história já estava toda espalhada e todos estavam muito surpresos, não pelo fato de Davi ser pequeno e Golias gigante, né? Mas sim por tudo o que o rei havia prometido: a mão da princesa, as terras, nunca mais pagar impostos. Ou seja, o que Davi começou a fazer? Ele começou a se engajar pela visão. Ele não estava mirando a luta, e sim a vitória. Tudo que estava além da luta, né? Tudo que estavam prometendo. E claro, decidiu seguir em frente, né? Essa é a história que a gente sabe. Davi não estava interessado em quão grande o Golias era, quão rápido ele era, enfim, ele estava preso naquela visão, né, de se casar com a princesa e ter tudo mais o que o rei tinha prometido. E, obviamente, todos já sabem o final, né? Davi venceu a luta atirando uma pedra no rosto do Golias. Ele caiu e aí ele foi e cortou a cabeça quando o Golias caiu no chão, né? E aqui a Mary faz uma provocação, dizendo que muitas vezes a gente enfrenta os problemas sendo estes, né, os problemas, Golias, e não sendo Davi, né? A gente começa a colocar os problemas em uma dimensão muito maior do que a nossa capacidade de resolvê-los. De novo, nossas crenças, paradigmas, a sociedade, né? E ela conta também rapidamente a história do Bob Proctor, que é um baita guru, né? Foi o guru dela também, um cara que trabalha junto com ela, eles se ajudam muito, um cara que eu estudei bastante. E ela lembra a história de Bob quando era muito jovem. Ele ganhava $4.000 por ano e naquele momento devia mais de $6.000 para pessoas e para os bancos, né? E através do seu mentor ele começou a mudança da sua vida, primeiro colocando um objetivo muito claro, que era ganhar $25.000 por ano. Ele começou a ler um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e lia a afirmação do seu objetivo 3, 4 vezes por dia. Veja, não é nada demais. Nós estamos falando de decisões simples que o Bob Proctor tomou, né? E que começou a mudar a vida dele, né? E complementa dizendo que a Mary diz que nós temos a espada da verdade, que Davi usou para matar Golias. Nós temos a condição de mudar. Todos nós temos, pessoal. Nós somos mais que as condições que se apresentam em nossas vidas. Você é mais que sua história. Você está conectado com um poder que é muito mais que tudo isso, né? E a Mary fala aqui para a gente rever, né, as 8 leis espirituais e entendermos onde nos encontramos em relação a cada uma delas, né? E a partir daí cortar cada Golias que aparece em nosso caminho. E aí ela relembra, né? Eu vou relembrar aqui as 8 leis espirituais, mas os vídeos estão postados. A ideia é que vocês identifiquem uma outra lição que vocês queiram rever, e aí vocês voltam no vídeo. Se precisarem perguntar, me manda um direct, faça um comentário que eu vou ajudar vocês, tá? Então a lição número 1, lembrem, era o seu direito de ser rico. E o segredo da lição número 1 era: resultados não acontecem para a gente, acontecem com a gente, né? A lição número 2 é vencer nossos bloqueios de abundância. Eram 8, lembra? Falta de merecimento, competição e comparação, mindset financeiro negativo, desordem, caos e drama, gerando e vivendo em um estado de medo, nutrir ressentimento e culpa, focar no que está faltando e viver em um mindset de ter, né? E o segredo para essa lição número 2 era parar
permitir mais dinheiro em nossas vidas, para permitir mais dinheiro em nossas vidas, nós devemos transformar o pensamento que nos bloqueia. Então é identificar, lembra, identificar um desses 8, pode ser que tenha mais de um, e começar a trabalhar com frases, com afirmações positivas e com visões para desbloqueá-los, né? O segredo número 3 era sua vida, ou melhor, desculpa, a lição número 3 é você rico. E o segredo da lição número 3 era sua vida rica começa com uma visão rica. Lição número 4, o mágico poder de decisão. E o segredo para essa lição era você não pode ter riqueza, você precisa vir da riqueza. A lição número 5, gerando um flow melhor. E o segredo era você não pode estar ressentido e ter a verdadeira riqueza. Já a lição número 6 foi mudando o seu foco de receber para dar. E o segredo era, para multiplicar seu dinheiro, descubra e pratique a real e autêntica generosidade. A penúltima aula, semana passada, lição número 7, foi o ponto de inflexão, gratidão, né? E o segredo era que a gratidão é a frequência que está harmoniosa com a abundância. E a última lição aqui que a gente está falando é a lição 8, vivendo a riqueza de dentro para fora, quando a gente tem que utilizar o segredo de que nós determinamos a quantidade de riqueza que a gente quer ter e quer atingir, e que nada e nem ninguém vai tirar isso da gente. Bom, falamos das 8 aqui, foi um belo resumão rápido. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa última aula, dessas histórias que eu contei, dos lembretes, né? E também, claro, dessa jornada aí de 8 vídeos falando sobre as 8 leis espirituais para multiplicar seu dinheiro e ter abundância em qualquer área que você queira na sua vida. Bom, os vídeos ficaram lá no Insta, tá? Para vocês assistirem quando quiserem. Lembre de marcar aqui algum amigo que está precisando dessa dica, e assim você me ajuda também a divulgar esse conteúdo e o meu propósito, que é ajudar as pessoas a terem consciência das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional. Nos próximos dias eu conto o conteúdo dos próximos vídeos que trarei nas próximas semanas. Terminamos aí as 8 leis espirituais e vem coisa nova pela frente, tá bom? Desejo a vocês um dia iluminado, uma semana com muita energia e cheia de agoras. Beijos e abraços, pessoal.